No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o básico, para que vocês entendam como que funciona parte do sistema de imigração para o Canadá. Eu vou falar sobre programas provinciais e programas federais. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Karine Ana, eu sou consultora de imigração e eu te ajudo a trabalhar, estudar e a imigrar para o Canadá. Antes de eu começar esse vídeo, não deixe de curtir o meu canal, ative as notificações para você receber as novidades ali, os vídeos novos, toda segunda-feira aqui do canal. Se você chegou aqui agora, se você não entende nada de imigração, então eu vou fazer esse vídeo mais simples possível para que vocês entendam um pouquinho como que funciona esse sistema total de imigração para o Canadá. Eu vou me concentrar aqui em programas da classe econômica, ou seja, de trabalhadores qualificados. Basicamente, nós temos hoje o sistema federal, que são programas através do Express Entry, e também programas provinciais. Ainda dentro dos programas federais, nós temos alguns programas que não estão dentro do Express Entry. Eu vou falar um pouquinho deles ali mais para vocês no final. Primeiro de tudo, Express Entry. O que é isso? Hoje, o Express Entry é o nosso principal sistema de imigração. É um sistema de ranqueamento que vai selecionar candidatos que estão cadastrados ali no sistema através de pontuação, ou seja, nós temos os sorteios que acontecem, os draws, que vão acontecer 2 vezes ao mês, em média, e os candidatos que têm uma pontuação ali adequada, elas serão selecionadas nesse sorteio para continuar com os seus processos. Cadastrar o seu perfil no Express Entry nada mais é do que estar dentro de um pool de candidatos. Você simplesmente expressou a sua intenção de imigrar para o Canadá. Não quer dizer que você está no programa de imigração. Primeiro de tudo, para que você se qualifique para um dos programas federais dentro do Express Entry, você precisa estar elegível. E essa elegibilidade ela é baseada em um dos programas federais. São Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class e o Federal Skilled Worker Trades. Esses programas, eles são destinados à classe de profissionais qualificados. O Federal Skilled Worker é para candidatos que têm ali os itens básicos de experiência profissional, inglês, nível educacional, também vai contar a idade nessa sominha, alguns requisitos mínimos de elegibilidade que vão ter que ser atingidos primeiro para depois poder abrir o perfil no Express Entry. Canadian Experience Class, um pouquinho diferente do Federal Skilled Worker, ele é para profissionais que têm experiência qualificada dentro do Canadá. Então, se você tem 1 ano de experiência qualificada dentro do Canadá, você também tem que atender ali os critérios de elegibilidade. E depois nós temos o Federal Skilled Worker Trades, para profissionais de categorias de profissão específicas dentro de áreas de trade. Normalmente, a área de trades vai ser para aqueles profissionais, por exemplo, como de construção, encanadores, eletricistas, enfim, tem uma gama ali de profissionais que trabalham com uma mão de obra um pouco mais mão na massa, vamos dizer assim. Então, são profissionais que têm ali uma certificação específica, 1 ano de treinamento específico numa profissão adequada para poder se enquadrar dentro do Federal Skilled Worker Trades. Então, esses são os 3 principais programas que nós temos dentro do Express Entry. Então, as pessoas que atendam os mínimos de elegibilidade para cada um desses programas vão conseguir abrir o seu perfil dentro do sistema e estar dentro do pool de candidatos. Uma vez elegíveis, não quer dizer que serão selecionados. Quando a gente fala de seleção dentro do Express Entry, nós estamos falando dos sorteios, tá? Os draws. Os draws, eles são ali uma pontuação de corte que é definida ali pelo governo através de seus critérios, que vai determinar quantos candidatos por rodada serão chamados e qual é a pontuação de corte desses candidatos. E aí, enfim, todos os candidatos que estão no pool do Express Entry, que atendam os critérios de pontuação, eles vão ser convidados a prosseguir no processo de imigração. Uma vez que você recebeu um convite, que se chama Invitation to Apply, ou simplesmente ITA, ou ITA, em inglês, obviamente, você vai ter 60 dias para enviar a sua aplicação e uma vez que a sua aplicação foi submetida ao governo, são 6 meses o prazo de processamento. Ou seja, 6 meses é o prazo médio, o prazo que o governo promete. Pode atrasar? Pode atrasar. Pode ser analisado antes? Pode também. Normalmente são 6 meses para que você receba aprovação no seu processo e possa vir para o Canadá como um residente permanente. O Express Entry ele permite que os candidatos selecionados tenham uma aplicação de forma rápida, né? Por isso que ele tem o nome Express Entry. Hoje, dentro do sistema do Express Entry, nós temos rodadas específicas de chamadas. Então, nós temos as rodadas gerais, que abrangem os 3 programas federais. Nós temos as rodadas por categoria, que são as listas de profissão e demandas.
Nós temos rodadas para quem fala francês, então se você fala francês, você está numa vantagem muito grande. E o governo pode, eventualmente, fazer chamadas por programas também, ou seja, definir, eu quero só chamar profissionais que estão com Canadian Work Experience. Então ele pode chamar o famoso CEC, que é o Canadian Experience Class. Ele pode selecionar candidatos do Federal Skilled Worker, ou FSW? Pode também. Então ele tem a liberdade para selecionar candidatos desta forma também dentro do sistema. Fora isso, né, nós temos os programas que estão fora do Express Entry, que nesses programas vão entrar a maioria dos programas provinciais e também alguns programas federais. Eu vou passar aqui o nome de todos os programas que estão fora do Express Entry. Mas primeiro, eu vou falar de programas provinciais. E aí é importante entender que existem programas provinciais que também terão uma dinâmica dentro do Express Entry e outros não. E isso confunde muita gente. Por quê? Todo mundo acha que, se eu recebi uma nomeação provincial, eu vou receber meus 600 pontos dentro do Express Entry e tá tudo certo. Não é assim que funciona. A grande maioria dos programas, eles não estão atrelados, eles não estão vinculados ao Express Entry. Então, vou dar um exemplo claro. Você tem programas e províncias hoje que podem selecionar candidatos direto do pool do Express Entry, baseado em critérios como profissão, enfim, o que eles estão buscando. Então, uma vez que essas províncias selecionam os candidatos de dentro do pool do Express Entry, o que quer dizer? Que você primeiro atingiu o critério de elegibilidade de um dos programas federais para estar ali. Uma vez que você está no pool, você pode ser selecionado por uma província. Então, algumas províncias como Ontário, Alberta, Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick também selecionam, tem ali a possibilidade de buscar candidatos dentro do sistema. E isso é uma forma, como que eu posso dizer, passiva, tá? Então, é só eu ter o perfil no Express Entry lá. Se de repente eu tiver algum critério que uma província esteja buscando, eu posso ser selecionado por essa província. E se eu fui selecionado, aceitei o convite dessa província, o que vai acontecer no primeiro momento? Eu vou enviar a minha aplicação, a província vai analisar esse processo, essa aplicação. Se ela aprovar, eu vou receber a nomeação provincial e com essa nomeação provincial, 600 pontos dentro do Express Entry, porque a minha aplicação começou pelo Express Entry. Porém, existem outros programas que não passam pelo Express Entry. A pessoa não necessariamente precisa ter um perfil no Express Entry. E mesmo que ela tenha, não tem como linkar, porque o caminho vai ser sempre diferente, tá? Quando a gente fala de programas provinciais, essa é a grande maioria dos programas que existem aqui no Canadá, tá? Porque são bastante províncias, cada província vai ter pelo menos ali uns 5 programas provinciais. E esses programas, eles vão ser desenhados de acordo com as necessidades locais das províncias. Por exemplo, às vezes a província está precisando de uma profissão que não é qualificada para Express Entry. Então não tem como um candidato que trabalha, por exemplo, em chão de fábrica, ter um perfil ativo no Express Entry, porque a profissão dele não se qualifica. Essas pessoas não vão ter chances? Elas vão, porque elas vão ter chance através da província no qual elas estão trabalhando. Por quê? Às vezes esses programas vão requerer que a pessoa tenha uma oferta de trabalho, ou que ela estudou na província e tenha uma oferta de trabalho. Então tem vários critérios que possam ser ali atendidos, desenhados de acordo com cada província. O fato é, se você estudou na província, todas as províncias do Canadá vão ter programas para estudantes internacionais. Se você tem uma oferta de trabalho qualificada ou semi-qualificada, você tem a possibilidade de fazer um processo provincial. Óbvio que a gente tem que analisar critérios, tem todos os critérios de elegibilidade que vão mudar de província para província, de programa para programa. Mas aí o que acontece? Como que vai ser essa dinâmica? Então vamos lá. Eu tenho uma elegibilidade para um programa provincial, tá? Eu estou com uma oferta de trabalho, estou trabalhando na província e eu me qualifico para um processo da província. Eu posso fazer uma expressão de interesse para essa província ou me enquadrar de alguma forma no processo provincial e eu vou seguir um programa da província inicialmente. Então, eu vou mandar a minha aplicação para a província. Uma vez que a província aprovou isso, né, eu recebo uma nomeação provincial. Eu recebendo essa nomeação provincial, eu vou seguir com a aplicação federal, que não é via Express Entry. Existe hoje um sistema que é No Express Entry Application, que é o PR Online Portal, que é destinado às aplicações que não estão dentro do Express Entry. Então, a gente consegue mandar as aplicações de província, por exemplo, pessoas que receberam nomeação fora de Express Entry através desse sistema. Então, nesse sistema, não precisa esperar um sorteio, não precisa esperar uma pontuação de corte, nada disso. Óbvio que quem recebeu 600 pontos do provincial vai receber um convite, um ETA anyway, mas enfim, para esse processo eu não preciso esperar um draw, eu não preciso porque eu não estou dentro do Express Entry. E aí as pessoas que receberam essa nomeação ainda vai ter escrito na nomeação que é um programa que não é vinculado ao Express Entry. Normalmente, qual que vai ser a diferença entre esses processos e programas, tá?
Os programas que seguem dentro do Express Entry, mesmo que sejam provinciais, quando ele está na parte federal, ele vai seguir ali o tempo de processamento do Express Entry, que são em média 6 meses. Os programas que não são dentro do Express Entry, cada um vai ter o seu tempo de processamento. E normalmente os provinciais eles podem levar de 1 ano a 1 ano e meio, ou até 2 anos, se for o caso. Tá? Então eles são mais demorados. Eu sempre costumo dizer que primeiro, nesse caso, a pessoa, para programas provinciais, os candidatos têm que atender aos critérios de elegibilidade de um programa provincial, certo? Para depois se aplicarem, receberem uma nomeação, e aí a gente vai seguir a parte federal. Normalmente, as pessoas que receberam uma nomeação provincial, elas estão praticamente um passo bem curtinho de receber o PR, né, o status de residência permanente. Por quê? Dificilmente o governo federal ele vai revogar, ele vai tirar uma decisão que a província já fez. A província escolheu aquele candidato, ela nomeou aquele candidato. Então, são aplicações muito seguras, né, quase ali 100% de certeza que vão receber o PR. Quais são as variáveis nesse processo? O que pode fazer uma pessoa não receber o status de residência permanente nesse caso? É se ela não cumpriu critérios de admissibilidade no país, por exemplo, deixou visto a permissão de trabalho venceu, ficou ilegal por um tempo, então esses critérios o governo federal vai analisar, critérios de saúde, critérios de criminalidade, e se as pessoas manteve as mesmas condições pelas quais elas foram nomeadas. Por exemplo, num caso de um programa com suporte de empregador, oferta de trabalho, no qual a pessoa conseguiu ser nomeada através disso, com suporte do empregador, em muitos casos a pessoa precisa ficar no trabalho, manter as mesmas condições de trabalho, carga e salário, até ela receber a residência permanente. Então, se houver alguma alteração, isso pode comprometer o processo, tá bom? Fora isso, os programas provinciais e os que eu citei federais dentro do Express Entry, a gente tem também uma categoria de programas federais que elas não passam pelo Express Entry, tá? E eu vou listar aqui para vocês quais são esses programas. A gente tem o Atlantic Immigration Program, que é o programa federal que abrange as 4 províncias do Atlântico. Nós temos o Rural and Northern Immigration Pilot, que é um programa federal que vai ser destinado ali para regiões norte das províncias, né, de algumas províncias no país. Esse programa ele é um piloto ainda, ele vai ser revisto agora no início de 2024, não sabemos se ele vai ser estendido ou não, eu acredito que vai, porque o governo tem muito interesse em regionalização, então não tem por que ele tirar esse programa, capaz até de expandir para outras regiões. Temos o Federal Self-Employed, que é um programa destinado para algumas profissões específicas para quem é self-employed, ou seja, autônomo ou trabalha, tem sua empresa, microempresa e tudo mais, mas é um programa muito específico para profissões bem específicas também. Aí nós temos o Economic Mobility Pilot também. Esse Economic Mobility ele tem a categoria provincial e federal, tá? Então ele pode ser selecionado através de províncias e também direto pelo governo federal. Normalmente ele é destinado para pessoas que são refugiadas, mas que skilled workers, que sejam profissionais qualificados, tá? Então, ele não é uma categoria de refugiado em si, ele é para pessoas que estão em países que têm refúgio, ou que estão no Canadá com uma categoria de refúgio, mas são extremamente qualificados, enfim, se qualificariam ali para outros processos também. Então, é uma categoria bem específica. Nós temos 2 categorias de business, que é o Quebec Investor e também o Startup Visa, que entram dentro dos programas federais e que não vão via Express Entry, então tem ali critérios de elegibilidade bem específicos, e esses 2 são destinados para investimentos ou área de negócios e business, ou seja, quem é empreendedor. E por último, eu quero falar do Home Support Worker Program. Ele ainda é um piloto, tá? E ele não é via Express Entry também, ele vai fora do Express Entry, porque ele tem categorias específicas, exige tanto tempo de experiência, exige um nível específico de inglês que não bate ali com os critérios de elegibilidade do Express Entry, mas ele é um programa federal. Ele é um programa piloto, mas possivelmente vai ser revisto. Ele veio para substituir o antigo Caregiver, então ele tem algumas categorias específicas. E ele é um programa que ele não fica aberto o tempo todo, enfim, tem todas as suas características diferentes também. Então, basicamente, de uma forma bem resumida, falando um pouquinho de classe econômica, ou seja, destinado a profissionais qualificados, nós vamos ter programas federais que estão dentro do Express Entry, tá? Programas federais que estão fora do Express Entry, que vão ser enviados através do PR Online Portal, e programas provinciais, a grande maioria, se a gente for contar hoje no dedo, a gente chega tranquilamente a uns 60 programas provinciais, e alguns deles podem estar dentro ou fora do Express Entry, a grande maioria vai estar fora do Express Entry, por quê? Porque vai ter critérios de elegibilidades totalmente diferentes, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido a explicação, eu tentei fazer o mais simples possível.
Aqui no canal, né, estarei falando mais vezes sobre Express Entry e outros programas também. Mas enfim, se você gostou, se você tem alguma dúvida, deixa aí no seu comentário, dá um like nesse canal e não deixe de compartilhar com quem precisa saber dessas notícias. E muito obrigada e eu espero vocês até o próximo vídeo.